Olá pessoal, vamos começar mais um podcast Amigovski, que é o podcast de Edmilson Amigovski. Eu tenho aqui o prazer, a honra de estar com a médica endocrinologista, a Lidiane Aibara. Ela é endocrinologista, já com mais de uma década de experiência e também trabalha muito com a parte de nutrologia, né? Como é que é esse casamento? Essa ligação, né? É muito interessante quando eu fui para a área de nutrologia, porque eu comecei a entender assim, a dor que os pacientes tinham de aprender a comer. Os pacientes não sabiam comer. Doutora, você vai comer tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura. Aí uma vez o paciente perguntou assim, o que é carboidrato? O que é carboidrato? Entendeu? Você que não sabe o que é carboidrato. Então, o que é carboidrato? Então, aí, nessa pergunta... E mistura, né? Macarrão, arroz, farinha, só carboidrato. Batata frita. Pô, meu Deus do céu. É uma bomba de carboidrato. Então, quando você entende, explica para o paciente e mostra para ele o que é um cardápio certo, o que é carboidrato, o que é carboidrato simples, complexo, o que é tudo isso, ele começa a entender a composição alimentar dele do dia a dia. Igual você falou, nós brasileiros, nós temos uma parte ruim, né? Que nós temos uma grande massa brasileira, trabalha muito longe dos seus trabalhos e tem muitas horas de trânsito. A gente vive numa cidade muito grande. Então, o que acontece? Qual que é o nosso método diário? Pula o café da manhã, toma um pãozinho com café no trabalho e a bomba calórica do almoço, que você falou, caloria pra caramba, carboidrato, você nem vê mistura a pessoa faz aquele tudo, prato. Exato. Uma bomba calórica que, o que acontece? Eu tenho que adequar essa realidade da pessoa. E aí chega combinado na tarde e no final do dia, mais uma bomba calórica. Então o paciente faz 2 refeições por dia, muito ruins, com pouca qualidade nutricional, que não tem aquele alimento ali que é um alimento que é nutritivo. E é isso que o paciente me explica. Você acha que assim, seria verdadeiro ou falso dizer assim, o principal problema em relação à obesidade, e todo o problema que vem da obesidade seria por desinformação? Sim. A pessoa acaba, na maioria, engordando por desinformação. Desinformação. Então, o brasileiro adoece por desinformação. Eu digo com frequência que o principal problema de saúde pública da população brasileira é a falta de educação para a saúde. Você concorda com isso? Eu concordo muito. Educação primária eu não falo nem no contexto de saúde primária, eu falo de educação na infância. Não tem a menor dúvida disso, eu concordo com você. Porque hoje nós já temos uma epidemia de obesidade infantil. Sim. Aí quando você olha um cardápio... Tem problema. Quando a gente olha um cardápio alimentar, o que a gente pensa? A gente pensa o contexto familiar, como aquela família convive. Aí você olha um pai e uma mãe que são obesos, qual que vai ser a história da criança? A criança obesa. Você sabe que eu sou pediatra de formação. Eu fiz assim, residência em pediatria, mestrado em pediatria e doutorado em doenças infecciosas e sou professor de infectologia pediátrica da UFRJ. Estou falando isso assim, porque antes de ser mais infecto do que... Eu era muito pediatra, tinha consultório. E era incrível como é que eu, como médico pediatra, influenciava a dieta do adulto por conta da criança. Né? Que você modificava aquele hábito. Então, eu não concordo com você que o problema ele antecede. Tem que ser muito mais um problema de educação do que de saúde, embora as pessoas venham colher bons frutos na questão da saúde. Exato. Né? Exato. Eu acho que a gente sempre ensinar ao paciente e falar o básico, o básico do dia a dia. Você pegou a criança, você começou a mudar a mentalidade da criança, e a criança, como é muito verdadeira, e ela vai pegar esse link para os pais, a criança vai começar a encher o saco dos pais. E aí os pais vão falar, putz, eu sou exemplo pro meu filho, eu tenho que começar a conviver e começar a mostrar pro meu filho o que é comer, o que é comer saudável, o que é você conhecer os alimentos. Tem criança que não conhece legumes. Você mostra um legume para criança, ela não sabe o que é. Ela não sabe o que é aquilo ali. Então, assim, é muito mais profundo a gente pensar na raiz do problema, lá embaixo. Inclusive nas escolas, eu falo. A gente tem que ter uma cadeira na escola de nutrição. Tinha que ter. Da criança aprender a fazer lanchinho natural em casa. E eu ainda vou mais longe, Aridiane, eu vou mais longe. Assim, para mim, a escola tinha que ser o local onde a pessoa iria aprender sobre a medicina do estilo de vida.
Os 6 pilares que Harvard define, um deles é dormir bem, comer bem, atividade física, gerar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Está lá, comer bem. Comer bem. Que comer alimentação bem? Um dos pilares. E o brasileiro, ele tem uma cultura de comer bem. Ele está sendo desvirtuado de um tempo para cá. Questões do momento, do fast food. Mas, poxa, você vai almoçar nos Estados Unidos ou em países europeus, desculpa, os caras não comem bem como a gente come. Não comem. O feijão, o arroz, a proteína, o legume. Né? Você vê que as pessoas... E os Estados Unidos têm uma epidemia de obesidade absurda. E o link que você faz, né? Quer dizer, eu queria que primeiro que você... eu vou te fazer uma observação e você vai dizer se é verdadeira ou falsa. Sim. E vai dizer por quê. O paciente obeso é um paciente que tem uma reação, tem um processo inflamatório crônico. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. E por quê? Vamos lá. Tecido inflamatório, o tecido gorduroso, quando o paciente chega no meu consultório, eu faço uma bioimpedância, eu mostro isso para o paciente. Bioimpedância, o que é? Bioimpedância, vamos lá. É um exame que ele é tetrapolar, que ele pega eletrodos nas mãos e nos pés. Sim. Então ele faz em mais ou menos uns 3 minutos uma leitura corporal de quanto o seu peso bruto tem de porcentagem de gordura corporal e de massa muscular. Tá. O que nós vemos hoje? Pacientes com IMC acima de 30, que isso é considerado obeso, né? Obesidade grau 1 acima disso, eles têm uma distribuição corporal muito alta de porcentagem de gordura corporal. Ou seja, tem a musculatura comprometida, aquela massa seca comprometida. Exato. E a massa gorda muito elevada. Muito elevada. Então, aí o que eu sempre brinco? Eu falo, gente, vamos lá. A estrutura, o que é a nossa estrutura corporal? É músculo e osso. Então, eu tenho que ter essa estrutura para poder caminhar e andar. Claro. Se eu coloco muito peso nessa estrutura, a estrutura vai desabar. Claro. O que acontece? Então, o tecido gorduroso, ele é pesado, ele é inflamatório e ele atrapalha nossas estruturas. Então, você pode entender que todo paciente que é obeso, ele tem dores articulares. Dores no tornozelo, dores nos joelhos, dores na coluna, porque a estrutura está muito pesada. A gente parte desse princípio inicialmente. Claro. Aí, quando você vê estruturalmente o tecido gorduroso, ele libera interleucinas inflamatórias, então ele faz um processo inflamatório muito grande. E o que o nosso corpo entende? Que o sistema imune tem que agir contra aquele tecido gorduroso que está ali inflamando todo o tempo. Claro. É como se tivesse uma ferida na pele, gente, e aquela ferida você rala, daqui a pouco ela está cicatrizando, você vai lá e rala de novo, você vai lá e rala de novo, e a ferida nunca fecha. Então a gente tem um pensamento do obeso nessa condição, quando a pessoa tem um tecido gorduroso muito aumentado. Ela tem uma inflamação crônica. E foi uma população que pagou um preço mais elevado na Covid-19, né? Foi uma população, que tinha exatamente, uma imunodeficiência e pagou um preço elevado. Era um dos fatores de risco muito claro. E aí você vai observar, Aridiane, que assim, essas pessoas que não vinham observando, provavelmente por desinformação, a medicina do estilo de vida foi quem pagou o preço mais elevado. E aí, queira ou não, a obesidade pode traduzir, e frequentemente traduz, um erro alimentar muito mais do que um problema endócrino primário, né? Porque as pessoas dizem assim, não, eu vou no endocrinologista, estou ganhando muito peso, e não coloca, ou não pensa que está ganhando peso porque está comendo muito, comendo mal no sentido de comer bobagem, comendo errado, e também não está fazendo atividade física, né? Isso. Eu parto do princípio que o óbvio tem que ser dito. Então, todo mundo sabe, na teoria, o que tem que fazer. Todo mundo sabe. Chega lá, eu sei que tem atividade física, eu sei que tem que comer direito. Aí, geralmente, eu devolvo o problema. O paciente já chega e fala tudo isso, eu devolvo, a pessoa fala assim, então, será que sabe tudo isso? Quanto tempo de atividade você faz por semana? Ah, doutora, eu não estou fazendo. É complicado. E você não está fazendo? Tudo bem. Então, o que você pode proporcionar para mim? O que você pode proporcionar atividade física? Eu faço uma negociação. Sim. É uma negociação, um contrato que eu vou fazendo com o paciente. Pois é, as pessoas, os clientes, né, eles querem uma injeção, querem medicamento por via oral, mas
Olha só, imediata. eu faço atividade física todo dia. Também. Se eu pudesse substituir a atividade física por alguma coisa que eu tomasse comprimidozinho de manhã ou de tarde, ok, mas não existe nada que substitua a atividade física. Não existe nada que substitua, nada. A prevenção, inclusive, de Alzheimer, câncer, obesidade, hipertensão, diabetes. Só que o que eu percebo é que os médicos não vêm tendo, ou não tiveram essa orientação na faculdade, né? Tipo assim, sabem prescrever antihipertensivo, um hipoglicemia antioral, um remédio para o colesterol, mas não sabe orientar essas questões da prevenção, né? A medicina do estilo de vida que vem, que eu prego muito e eu estudo muito, é um método fantástico, é incrível. Óbvio, incrível. Teoricamente óbvio, então é isso. Mas se você pensar que assim, ensinar um estilo de vida para uma pessoa é muito difícil ensinar um estilo de vida. É uma questão cultural. É cultural. Porque primeiro você tem que ter a medicina de estilo de vida. Sim, para você fazer aquilo que você ser o exemplo do teu paciente. Para você ser o exemplo. Porque, por exemplo, quando o paciente chega no meu consultório, ele já me chegam seguindo pelo Instagram. Putz, doutora, a senhora faz atividade física mesmo. É tipo assim, para eles é incrível. Ele, tipo assim, como é que você faz? O meu Instagram, gente, é @DRA Aridiane Aibara. O Aridiane tem um Y no final. Y no final, gente, isso. O Cazuza vai colocar aqui embaixo. Então, isso, bota aí, Cazuza. DRA. ARIDIANY-AIBARA. E aí você chega até você, o teu Instagram, e chega até você. Chega até mim com muita facilidade, exatamente. E aí já chegam falando isso, nossa, mas você, como é que você consegue? Você atende, você trabalha, você faz isso, ainda faz atividade física. Eu falei, pois é, a gente tem que ter todos os momentos muito bem equilibrados para você ter os 6 pilares equilibrados. Claro. Vai ter pilar que vai estar um momento descoordenado? Vai ter, gente. Claro. Não tem como a gente conseguir coordenar todos os pilares da medicina de vida. Mas é aquele negócio assim, ninguém adoece de uma hora para outra porque infringiu o pilar um dia ou 2 dias. Assim como tu vai ficar saudável se colocar os 6 pilares equilibrado de uma vez na semana só. Então, assim, é legal que você, por adoecer, a princípio, demanda muito tempo. Isso. E se você negligenciou, vai demorar muito tempo para ficar saudável, né? Vai. E aí tem uma crítica que eu até faço, até queria ouvir a tua opinião, assim, embora Harvard tenha definido como pilar, 6 pilares, eu sempre imagino 6 pilares em pé, os 6 pilares, e um tapume em cima. Se eu derrubar um pilar, o tapume vai continuar de pé. Mas nesse caso, não é pilar, são elos. Porque se um elo desse romper, rompe o resto. Se você dormir mal, você não vai ter desculpa, vai comer mal, vai comprometer o teu relacionamento, vai comprometer a tua atividade física. Então, assim, uma noite mal dormida, já está hoje comprovado que uma noite mal dormida, o dia seguinte você come mais, caloricamente falando. Você tem um apetite mais devoz, mais voraz. Você quer comer mais coisas, besteiras e fast food, doces, porque você tem o descontrole da grelina e leptina. Então você perde ali saciedade e fome. Olha, e você tem uma desregulação hormonal, porque uma noite mal dormida a gente já sabe que às 3 da manhã ali é onde tem a formação dos hormônios contrarreguladores. GH, todos aqueles hormônios estão sendo formados. Então, dormiu mal, você tá... Nesse dia, seu hormônio tá uma bagunça. Então, assim... Não tome decisão importante no dia que você dormiu mal, gente. Pelo amor de Deus. Não tome decisão na família, não tome decisão na empresa, não termine o relacionamento. Nem comece, porque assim, não é um dia bom. Por isso que tem aquele ditado: nada melhor do que uma noite bem dormida para você tomar uma decisão e olhar bem o horizonte para você chegar bem. Existe uma razão hormonal para que você siga esse conselho. Não tome decisão com cabeça quente, nem depois de uma noite mal dormida. Exato. Então, hormonalmente é explicado isso. Qual é a relação de obesidade com câncer de mama, já que a gente está gravando esse podcast em outubro de 2023. O que vale lembrar também é que assim, estamos gravando Outubro Rosa. Sim. É um mês que a gente faz para as mulheres tomarem atenção para a prevenção do câncer de mama, mas, gente, é o ano inteiro. É claro. A gente sempre brinca que é o ano inteiro que isso deve acontecer. Talvez seja o divisor de águas ou um empurrãozinho. Divisor de água, tipo assim, deixa eu lembrar que o Outubro Rosa, deixa eu fazer minha mamografia e tal. Talvez, assim, só um lembrete para todas as mulheres não esquecerem de fazer. Isso. Então, a gente sabe que a mamografia tem que ser feita também acima de 40 anos, nas mulheres acima de 40 anos, ou se tem alguma história familiar
tipo mãe, irmã, primeiro grau, às vezes você pode fazer um pouquinho antes. Mas preconiza-se maior que 40 anos, geralmente. E também, embora não seja a minha área, da parte de ginecologia e obstetrícia, caiu meio que por terra, né? Ou perdeu-se a importância, porque a televisão fez propaganda de autoexame de mama, e são coisas que hoje a sociedade não vem mais estimulando esse tipo de autoexame. Tem que procurar um serviço, um atendimento médico, né? Na verdade é o seguinte, o que a gente tem que entender? Às vezes, a mulher ela palpa, acha ali um nódulozinho, não tá doendo, não tá enchendo o saco, tá tudo bem, e deixa, esquece. O exame de mama é um exame que vai avaliar a conformação desse nódulo, vai entender a conformação, se ele é bom, se ele é ruim. Se ele for ruim, eu vou precisar de uma biópsia para poder avaliar, né? Na minha área é muito importante porque assim, eu preciso da mamografia para começar uma reposição hormonal na mulher na menopausa ou no climatério. Então, ter um nódulo de mama, eu preciso ficar muito atenta na reposição que eu vou fazer, que eu posso, às vezes, atrapalhar um pouco a conformação desse nódulo. Então, é necessário a gente fazer esse exame de rastreio para as mulheres também que estão no climatério e na menopausa. Em relação ao câncer, a obesidade em si, ela é um fator de risco para muitos cânceres. E várias doenças, não só câncer. Várias doenças, né? Não. E outras doenças também, como você citou no bloco anterior ali, que a resistência insulínica, pré-diabético, pressão alta. Então, tudo, assim, o paciente cronicamente inflamado, ele vai em algum momento desenvolver alguma doença metabólica. Então, só antes de você entrar na questão do câncer de mama e a obesidade, culturalmente, em algum momento, até porque isso é bem interessante, que é por conta de uma doença infecciosa, que é a tuberculose, que é paciente tísico, paciente comprometido, emagrecido. Então, a leitura da sociedade era que o paciente magro era doente e que o obeso seria, ou sobrepeso, tanto é que o tal do bebê Johnson era saudável, gordinho, bonitinho. E hoje não se fala mais disso, dos fatores, né, que hoje se identificam como sendo um problema crônico. Então, de forma alguma, a obesidade tem que ser olhada como algo saudável, não é? É uma enfermidade crônica que causa que tem o Código Nacional de Doenças, gente, exatamente. E que é uma doença que, por si só, pode provocar outras doenças, dentre elas o câncer de mama que você falou e outros tipos de câncer também. Mas vamos lá, no Outubro Rosa eu falo de câncer de mama. Então, qual que é o fator de risco, como a gente falou previamente? O tecido inflamatório, ele é inflamado. Então, com essa inflamação recorrente, tem uma descarga aí de inflamação acontecendo, liberação de vários fatores pró-inflamatórios. Essa inflamação crônica, ela faz uma cascata de inflamação no corpo, onde o que acontece? O nosso corpo entende que ele precisa lutar contra aquela inflamação. Sim. Ele precisa lutar. Então, o meu sistema autoimune vai fazer o quê? Vai começar a combater com o tecido gorduroso. E aí fica esse sistema imune perdendo tempo. Perdendo tempo com o tecido gorduroso, porque ele não entende que o tecido gorduroso, teoricamente, não é uma coisa ruim aguda. Ele é cronicamente ruim. Então, se ele fica aí 5, 10 anos com essa luta imune, com o tecido inflamado, em algum momento que você precisar da sua imunidade, que foi como você falou no Covid, por exemplo, o paciente precisou da imunidade dele, ele não tinha imunidade. Estava comprometido. Porque estava comprometido com essa luta que ele estava com o tecido pró-inflamatório. E aí, o que acontece? A gente teve muitos pacientes que faleceram, homem obeso, na grande maioria, foram as pessoas que nós mais perdemos no Covid, e a gente traz isso para o câncer de mama, que as mulheres que não tem relação com malignidade, mas tem relação com você ter um câncer de mama um pouco antes do momento. Isso. Assim. Qual é para quem está vivendo entender, assim, a partir do momento que o sistema imunológico perde tempo combatendo lá uma obesidade, todo dia você forma células neoplásicas. Todo dia você forma células ruins que o teu sistema imune percebe como sendo uma célula vila-flor, né, que você pensa que vai e acaba tira ela de circulação. Quando você tem a obesidade cegando o sistema imunológico, a célula aparece e acaba que quando você detecta, o câncer já está um câncer avançado. Então tem uma implicação bem interessante e que eu acho que, de novo, passa pela educação. E dentro da tua clínica, você trabalha junto com o nosso amigo Orlando Maia, né, que é um amigo nosso, esteve aqui algumas vezes,
E nesse serviço você faz também a parte de acompanhamento do paciente que fez cirurgia bariátrica. Que vai fazer também, que vai pré e pós. A gente acompanha pré e pós. Qual é a tua abordagem lá como endócrino? A minha abordagem inicialmente, assim, fazendo esse link para pacientes que optam por fazer a cirurgia bariátrica. Qual que é a abordagem inicial? É o entendimento do paciente em relação à alimentação dele. Por quê? Já sabemos também hoje que a cirurgia bariátrica não é a resolução da obesidade no mundo. Porque se fosse, já teríamos curado. Existem até pacientes hoje refazendo bariátricas porque tiveram um reganho de peso nesses anos que fizeram a cirurgia. Isso, né? Muito chato, muito chato. Então, o que a gente estuda muito é a relação que esse indivíduo tem com a comida. Porque se ele teve um ganho de peso, passando por falando dos pacientes que já bariátricos, se teve um ganho de peso, a gente tem que ver a parte emocional, psicologia. Claro. Psicólogos, psiquiatras junto. Tem que ser multidisciplinar, né? É multidisciplinar. Nós temos o nutricionista, nós temos o psicólogo, o psiquiatra, eu como endocrinologista. Inclusive, temos pacientes, agora falando dos que não são bariátricos, que eu não libero para cirurgia. Chega um paciente depressivo, uma mulher depressiva, tomando um monte de antidepressivo, querendo fazer bariátrica, como é que eu libero uma mulher nesse contexto para uma cirurgia bariátrica? Não tem condição. Por quê? Eu preciso equilibrar ela hormonalmente, inflamatoriamente, psicologicamente. Eu preciso equilibrá-la para poder fazer uma cirurgia. E outra coisa, se um paciente é virgem de tratamento, nenhum de emagrecimento, nunca fez, eu tenho que dar a chance a ele dele fazer o quê? A gente tem que entender que você precisa ter esse processo de emagrecimento. Então, você precisa estar, vamos dizer assim, no processo de emagrecimento, no mínimo com esse acompanhamento multidisciplinar, por pelo menos 6 meses a 1 ano. E aí, nesses 6 meses a 1 ano, desse virgem que nunca fez nada, que você está tentando fazer alguma coisa, quais são os parâmetros que você utiliza para dizer, não, realmente a cirurgia está no momento certo? Não, vamos adiar mais um pouquinho. O que você acompanha? Além do peso, obviamente, né? Porque o cirurgião pede para o paciente que vai para a cirurgia bariátrica perder peso. Por que ele pede isso para mim como endócrino? Porque o paciente precisa visualizar que o perder peso para ele traz saúde, traz o melhor resultado para a cirurgia dele, traz o melhor resultado para a vida dele. Porque você já tenta fazer com que ele entre na cirurgia já com o hábito de comer melhor. Isso, de comer melhor. Entendi. Exato, já ter se adaptado à alimentação dele, já ter passado pelo nutricionista, entendido aquilo que a gente falou no início, o que é cada macronutriente, carboidrato, proteína, o que eu tenho que comer, por que eu tenho que fazer as alimentações em horários específicos, não pular a alimentação, para eu não comer mais no próximo na alimentação. A relação com a comida tem que ser muito bem estabelecida. Pegando esse gancho da relação com a comida, hoje nós temos pacientes que a relação com a comida, ela acaba se tornando emocional, tem um fundo emocional. Então a gente até hoje fala muito sobre o comer emotivo, o comer emocional, porque você come suas emoções, suas frustrações, tudo você vai descontar em comida. E digo, mas assim, acho que o tempo está tão corrido, assim, obviamente, eu gosto de beliscar também. Né? Assim, eu quero comer de tudo a vida inteira, mas para você comer de tudo a vida inteira, você tem que ser comedido e comer de forma racional. Equilibrada. Por exemplo, eu quando passo o final de semana e quero comer alguma coisa crocante, às vezes salgado, eu acabo pegando a cenoura crua, corto a cenoura crua, faço palitinho de cenoura, moro lá no molho inglês com limão. Isso. E como aquilo, e é crocante e é saboroso. Né? E outra coisa que eu faço eu não gosto de comer vendo televisão, eu não gosto de comer, eu gosto de comer. Eu gosto, naquele momento eu comer, porque assim, se você come de forma racional, você não come no automático. Se você vai ver um filme no cinema e pega um pacote de pipoca, você vai comendo no automático, você nem consegue saborear uma comida. Mas isso também já é estudado, né? Você tirar o momento, tirar celular de lado,
compromissos do lado e tirar aqueles 15 minutos para sentar e comer. Quando eu falo isso pro paciente, o paciente acha que a gente é de outro mundo. Como assim, doutora? Eu não tenho 15 minutos para comer, eu não tenho 15 minutos. Tem que ter. Falei, olha, você pode fazer o seguinte, pede uma licença pro seu chefe, fala assim, olha, eu preciso me alimentar, não tenho como me alimentar, numa mesa de reunião. Aquelas coisas que fazem nas empresas, tipo, comer na reunião. Você vai aqui, olhando o chefe falar. Então, assim... Isso pode ser até alguma coisa eventual, mas não pode ser rotina. Não pode ser rotina. Exato. Então, você tem que sentar, você tem que saborear, você tem que comer seu alimento de forma... Mastigar. A digestão começa na mastigação. Então, você mastigando, saboreando o alimento, comendo. Isso também, o que acontece? Quando você está nesse processo, você vai ter um processo de saciedade. Então, seu cérebro vai ser avisado que você está saciado. Isso. Comer devagar. Comer devagar, compulsivamente. Então, assim, quando você come, como você falou, no automático, o seu cérebro também, tipo assim, tá no automático, ele não consegue nem enxergar. Pô, ela tá comendo, não tá comendo? Será que ela tá cheia? Será que ela não tá cheia? Não sei. Então, se perde. Então, a ideia é, cuide desse alimentar. Senta. E até... Trago o link também, como a gente falou na pediatria. É muito importante a mesa familiar. Claro. Pai, a mãe, as crianças sentarem, fazer o prato e fazer esse momento familiar, que também é saudável. Então, é importante a hora da comida. Não ter celular na hora da mesa. Vamos conversar, vamos aqui, vamos contar como é que foi o dia de todo mundo. Aquela relação familiar, ela precisa existir. E que deixou de existir. Deixou de existir. Eu também sou dessa época mais antiga. Pai era sagrado, todo mundo na mesa. Tipo assim, vamos comer a hora do almoço. Você deixava o que tinha. Ia sentar na mesa para comer e era todo mundo ali. Eu sei que você é bem jovem, né? Assim, mas você vê. Aí veio primeiro a televisão, tirou o pessoal da mesa e levou o pessoal para o sofá. Exato. E agora com a facilidade de acesso, cada um tem a sua televisão e computador e no seu quarto, o seu telefone celular. A pessoa vai para o seu mundo. Quer dizer, nem mais nas salas estão reunindo, né? E isso acaba dificultando o diálogo e fazendo com que as pessoas se tornem estranhas. Cada vez mais você vê que o diálogo entre os pais estão muito ruins. Você ter uma relação familiar hoje importante com seu filho é de extrema importância. E você vê que isso, em parte, a Covid-19, ao jogar todo mundo dentro de casa confinado naquele momento, mostrou as fragilidades, né? Obrigou, mas mostrou as fragilidades, porque quando as pessoas começaram a conversar, causou muita separação, né? Muita gente se separou na época da pandemia. Começaram a olhar para o problema, né? Teve um conhecido meu que trabalha com a parte de frete, ele tem um caminhãozinho de frete, disse, pô, doutor, eu trabalhei tanto, nunca fiz tanta separação na minha vida na época da Covid, que todo dia tinha mudança de alguém saindo, e aí teve um conhecido também que vendia coisas de segunda mão, então, olha, o que teve comprando coisas de segunda mão, vendendo, né, as pessoas se desfazendo da casa, e foi interessante, porque era um movimento de pessoas vendendo e outro movimento de pessoas comprando. Porque tinha se separado. Então, girou esse mercado aí, o mercado imobiliário. De imóveis, de mudança. Isso é bem interessante. E aí, mas, assim, de qualquer forma, tem a questão, a gente fica aqui brincando, mas tem a questão da saúde que ficou muito comprometida e agravou a situação de não comer juntos, né? Como é que você faz, a tua experiência hoje com pessoas obesas, né, pós-bariátrica, com essa tua abordagem, você consegue ter bons resultados em qual percentual dos pacientes? Bom, paciente pós-bariátrico, quando a gente começa Vamos pensar no paciente pós-bariátrico agora. O paciente pós-bariátrico que fez uma bariátrica, lembrando que o paciente não pode deixar de ter acompanhamento. Claro. O que a gente percebe muito também é que o paciente deixa de ter acompanhamento. Emagreci, estou bem, esquece. Porque o paciente tem que repor algumas vitaminas, que a gente sabe que nele, como com a cirurgia, dependendo qual for, ele já não tem essa absorção mais. Sim. Muitas vezes chega um paciente para mim, que fez pós-bariátrica há muito tempo atrás, deixou de acompanhar e já chega para mim como? Com hipovitaminose. Vitamina B12 lá embaixo, vitamina D lá embaixo. Então, quando tem essas... E, de novo, compromete toda a resposta imunológica do cara. E, de novo, de novo, compromete toda a resposta imunológica e a parte emocional, cognitiva. Por quê? A maioria das pessoas chegam com quadro de depressão. Porque, como a gente tem vitaminas baixas, a gente vai ter essa comprovação também que a pessoa tem um humor deprimido, ela está cansada, ela está fadigada, ela não consegue levantar da cama para executar, fazer uma
para ir trabalhar, para sair da cama é um martírio. Então, primeira coisa quando o paciente chega para mim, já há muito tempo sem acompanhamento, é rever tudo isso, esse quadro. Sim. E estabilizar novamente o paciente para que ele fique estável. Até com a reposição natural de tudo, ela já começa a responder melhor. Sim. Já começa a ter, às vezes tem que repor ferro também, por causa da anemia, algumas pacientes ficam mais anêmicas. Então, assim, você já começa a melhorar só suplementando, melhora essa paciente. Porque, assim, é muito comum a pessoa se sentir melhor, emagrecer e abandonar. Ela não se percebe. E Não aí, se se percebe. bobear, se for no médico que não tem essa experiência, vai no psiquiatra que de repente vai tratar da depressão com medicamento, mas não com a reposição de elementos do nosso. Por isso que a gente defende muito essa base, porque se o psiquiatra ele tem uma formação nessa base, ele olha para esse lado e fala, olha, vai no endócrino nutrólogo primeiro. Para poder fazer Para você poder, eu preciso correção. deles para me ajudar. Então, já tem muitos psiquiatras que já mudou muito essa visão, de uma visão ampla, e falar assim, olha, preciso da sua ajuda. Muitos psiquiatras mandam para mim e falam, olha, o paciente está aqui, mas eu já percebi que o paciente está depressivo ou fadigado por outras coisas. A parte nutricional não está bem reposta. A reposição de vitaminas, de essa questão nutricional em pessoas sem doenças de base, é uma necessidade ou é um modismo? Eu estou te perguntando isso porque quando eu fiz pediatria, lá atrás, né, alguns professores, eu me formei em 1984, portanto tem aí já, esse ano que vem, eu faço 40 anos de formado. 40 anos. Quase 2 doutoras da sua idade. Mas, assim, não, se a pessoa come bem, se a pessoa tem uma dieta saudável, uma dieta diversificada, reposição de vitaminas é uma bobagem, é um modismo, que não sei o que, bobagem. E aos pouquinhos a gente foi vendo pessoas com deficiência de vitamina D por conta do filtro solar e da não exposição ao sol, ok, por questões de cirurgia bariátrica, por conta de erros alimentares que a pessoa vem cometendo ao longo dos anos, e hoje eu vejo, na minha visão de médico, mas não do endócrino, nem de nutrólogo, a necessidade de uma reposição de vitamina. Eu queria saber se eu estou fazendo o correto ou se eu estou indo no modismo. Aí eu quero saber a tua opinião. Eu acho que depende. A gente tem um modismo de algumas coisas, mas tem pacientes que precisam. A gente tem, quando a gente dosa todas as vitaminas dos pacientes, a gente tem hoje sim um déficit muito grande de vitamina D, na grande maioria dos pacientes. Que tem, de novo, gente falou, tem relação com a resposta imune. Vitamina D baixa faz com que a pessoa tenha maior risco para infecções. Exato. Então a gente já sabe que hoje a vitamina D ela não é mais a vitamina, ela é um hormônio que ajuda e auxilia em muitas respostas do nosso corpo. Então a gente tem hoje sim uma redução importante de vitamina D nos pacientes. Então eu acho que a número 1 de todas é a vitamina D. Fora isso, eu tenho que entender como que é a vida do paciente. Por exemplo, eu atendo pacientes atletas, né, que fazem triatlon. Um paciente que exaustivamente faz muita atividade física e ele precisa de antioxidantes para melhorar toda essa recuperação muscular. Sim. Aí são pacientes que precisam de repositores para melhorar a parte muscular, para poder descansar, para poder estar com o músculo melhor. Partindo de pacientes saudáveis que fazem atividades regularmente no dia a dia, se você é praticante de algum exercício de força, regularmente, eu gosto de suplementar para algumas coisas para ajudarem. Sim. Nós temos déficits muito grandes de consumo proteico diário. Os pacientes comem pouca proteína. Então, o cálculo para você fazer em casa é mais ou menos de 1 grama a 2 gramas, variando a quantidade que você faz de atividade física semanal. Então, de 1 a 2 gramas por quilo dia. Então, vamos lá, um paciente com 70 quilos, ele varia de 70 gramas a 140 gramas. De proteína suplementar Dia. ou na dieta dele normal, você fala? A gente não consegue comer essa quantidade. Tá. Quando a gente vai olhar para os índices, por exemplo, se o paciente precisar comer 100 gramas de proteína, então a gente olha, um ovo tem 6 gramas de proteína. Por isso que todo mundo come muito ovo. Tem essa lenda do ovo. Se eu for comer em ovos, eu vou comer pelo menos 30 ovos por dia. Então você vai pegando nisso. Aí quando você vai para uma proteína animal. Então vamos lá, repete, eu gostei desse cálculo. Geralmente 1 a 2 gramas por de proteína dia. Então se a pessoa tem, digamos, 70 quilos,
vai comer de 70 a 140 gramas por dia que ele faz atividade física. Dependendo da atividade física. Se o paciente for sedentário, eu vou deixar menos proteína para Claro. ele. Então tá. Se ele for um paciente que faz uma atividade aí moderada, que faz 4 vezes na semana, uma musculação, uma corridinha... Aí é uma questão. Aí esse cara que faz, digamos, 4 vezes por semana, ele vai comer 1 a 2 gramas de proteína todos os dias, de segunda a segunda. De segunda a E segunda. não só no dia que vai fazer atividade física. Todo dia. Todo dia. Exato. E aí, então, assim, entender que a pessoa que deixa de ser sedentária está fazendo no mínimo 3 vezes por semana, 50 minutos por vez. 150 minutos, total, né? 150 por semana, Isso. né? Eu até acho que tem que ser Mais. todo dia, Então, assim, aí você tem essa questão da proteína. E aí, como você não consegue ingerir isso em carne, em frango, você acaba tendo que suplementar. E aí, dentro dessa suplementação, tem alguma coisa específica? Eu gosto de usar o whey protein, Tá. né? O whey protein, como a gente sabe, tem vários tipos, isolado, tem concentrado, tem vários tipos. Então, cada paciente tem a sua modalidade, foi como eu falei. Eu preciso entender qual que é o objetivo dele, o que ele é. Sedentário, 3 vezes na semana, ou faz todos os dias, ou é um atleta. Sim. Então, tem toda uma conformação para ser feita para esse paciente. Mas, na verdade, quando a gente para olhar para os alimentos, a gente não come proteína. A gente tem medo de comer proteína. Porque quando você come proteína, é um grande volume. Porque você vai comer 200 gramas de carne. Pô, coloca 200 gramas de carne no seu prato. É muita carne. Então, a gente não come. Então, acaba que essas proteínas de alto valor biológico, como a gente fala que é o whey protein, por exemplo, você tem um copinho que tem de 25 gramas a 30 gramas de proteína que você faz ali no lanche da tarde. Claro. Bota numa fruta. É mais fácil. É mais fácil. fácil. Entendeu? Então, é muito mais fácil você ter esse consumo de uma proteína que seja boa, de boa qualidade, para você poder suplementar e comer Gostei bem. disso. Então, aí o que acontece? Quando a gente, por exemplo, na correria, né? Tô saindo daqui, saio daqui, gravo sempre podcast, eu sempre carrego o quê? Um negocinho. Sim, um pozinho, bota Um no vestido do pozinho. mal. Ah, tô trabalhando à tarde, pô, pega uma frutinha, amassa uma frutinha, não é boto. difícil, né? Não é isso, Tem que não é tem que difícil. botar na rotina. Hoje a gente já tem até uns iogurtezinhos ali que tem mais um enriquecimento de proteína. Então, assim, o que eu falo sempre assim, eu tenho um pão e um iogurtezinho com proteína. O que eu prefiro comer? A proteína. Porque ela tem mais valor biológico para minha saúde. Claro. Porque eu vou ter mais ganho de massa muscular. E interessante também que vai ganhar mais massa muscular e, a princípio, se eu estiver equivocado, você me corrige, você tem a proteína tem uma digestão um pouco mais difícil, que gasta um pouco mais de energia, quer dizer, ela não equivale o que você ingere com a caloria líquida, eu digo assim, de balanço positivo. Já o carboidrato é absorção muito fácil. Muito rápido. E aí acaba que vira tudo... Faz sentido, assim, que você falou. A proteína, ela tem uma digestão mais lentificada. Que dá saciedade também, né? Exato. Então, você fica saciado por mais tempo. Tendo saciedade por mais tempo, você demora a sentir fome. Claro. O pão é o quê? Farinha branca. Farinha branca é o quê? Ela tem um alto índice glicêmico, que a gente fala. Então, a absorção dela é muito rápida. Você tem um pico de glicose muito alto. Despenca. Despenca, sobe, despenca, e você tem aquela absorção muito rápida. Então, por exemplo, tem paciente no meu consultório que não abro mão do meu pão francês. Então, beleza, bota 2 ovinhos mexidos dentro desse pão francês. Mudou a conformação. Entendi. Em vez de comer um pão com manteiga, eu vou colocar 2 ovinhos dentro do pão. Pronto. A conformação vai melhorar e você vai perceber que a sua digestão vai ficar mais lentificada. 12 gramas de proteína ali nessa brincadeira? E 12 gramas de proteína, entendeu? É isso que eu falo. Não existe restrição, existem adaptação, escolhas melhores. E orientação, educação para a saúde. Assim, realmente, eu tenho um projeto que, assim, quem estiver me vendo, tiver interesse, assim, é um projeto que eu chamava de Escola Amiga da Criança. Sim. Teve uma época, uma TV de grande audiência no Brasil, que dizia assim, o amigo da escola. Eu falei, não, eu não quero ser amigo da escola, eu quero que a escola seja amiga da criança. Então, aquela escola promotora de saúde e de informação de qualidade. Né? E aí uma das coisas seria essa questão de comer bem, que você falou no início da nossa entrevista, que é da necessidade que se tem das pessoas serem melhor orientadas e, com isso, ter uma saúde melhor, né? Eu vou te perguntar, vou te fazer uma outra afirmação e você me diz se você concorda ou não. Eu costumo dizer que o brasileiro fica metade da sua vida destruindo a sua saúde e a outra metade tentando recuperar. O que você acha disso? Eu acho incrível isso.
Porque a gente pode ver que já teve milionários que fizeram poupanças milionárias e tentaram gastar ela para salvar a vida e não conseguiu. Então, acho que tudo é um equilíbrio. Né? Tem momentos saudáveis com a sua família, tem momentos incríveis com a família. Eu sou muito família, apesar de morar longe da minha família, eu tento sempre estar muito com eles, sempre se encontrar e fazer aqueles momentos virarem uma diversão. Rondônia. Todo mundo em Rondônia, é uma chegada difícil, né? Tem que passar por Brasília, provavelmente. Não tem voo direto. Brasília ou São Paulo, a conexão, geralmente. Tem alguns voos que tinham direto de São Paulo para Rondônia, mas eram 4 horas. É praticamente um voo internacional. E Rondônia tem outro fuso horário, né? Ou não? Tem, 1 hora menos que aqui. 1 hora menos que aqui. 1 hora menos que aqui. Então, assim, tem esses momentos agradáveis. Tem momentos com seus amigos. Um dos tripés, dos pilares da estilo de vida é bons relacionamentos. Com bons relacionamentos. Cultive isso, tenha amigos. Gente, assim, são, sei lá, 8 bilhões de pessoas no mundo. Se tem uma pessoa chata, negativa, que te rouba energia, foge dela. Tem um monte de outras pessoas mais agradáveis. Isso, Tem gente que, quando eu fazia consultório, hoje eu não faço mais clínica privada, tinha uns pacientes que me sugavam energia, me sugavam tanto, que quando eles saíam, eu tinha que dizer, gente, espera um pouquinho, vou lavar o rosto. Tinha uns que chegavam até, que era uma casa, uma estrutura de consultório, no subúrbio do Rio de Janeiro, que eu bebia água, tomava um café, e alguns até tomavam banho. Falei, vou tomar banho para dar uma desparecida aqui, porque não dá para aguentar 3, 4 pacientes Mas, desses. gente, nós médicos temos essa pegada psicológica, né? Tem paciente que vai com a gente e é uma terapia. Pois terapia, o paciente vai lá para ficar com a gente conversando e a gente fica, nossa, o que a gente vai fazer para esse paciente? Fica só uma interrogação aqui, né? Meu Deus, o que eu vou fazer com esse paciente para ajudar ele? Tem que ajudar, né? E aí eu acho que essa questão da medicina hoje ficou muito no atacado, né? Onde você tem a própria Organização Mundial de Saúde diz que o atendimento 10, 15 minutos. Isso é um tempo muito curto para você entender e cuidar. Então, assim, a medicina não é só medicar, a medicina é orientar. Educar. Né? Educar, fazer com que a pessoa incorpore. É por isso que a gente vê alguns pseudoterapeutas ou pessoas que trabalham no acolhimento, e nem sempre são pessoas boas do ponto de vista de técnico, mas que capazes de resolver um monte de problema que o médico não está resolvendo. A questão do médico, ele tem que ter esse acolhimento, ele tem que misturar a técnica com a questão humanitária, e eu acho que é isso que você procura fazer dos seus pacientes, né? É isso. Acho que a gente tem que educar, ensinar e falar sempre a mesma coisa, rebuscar. O que eu tenho visto muito nos pacientes com obesidade é que eles trazem para a gente o problema e quer que você resolva. E não é isso. Eu acho que é uma via de mão dupla. Claro. Eu tenho que fazer ele enxergar a importância dele mudar a vida dele. Claro. Porque eu brinco assim, cara, eu não tô lá 24 horas te falando, não come isso, não faz aquilo, não tem condições. Você tem que saber o que você quer fazer. Então, uma coisa que sempre perguntando dentro da minha consulta, para trazer o paciente para a realidade dele, eu falo assim, qual que é o seu objetivo? Entendi. O que você quer? Você quer emagrecer quanto? Você quer... Porque sempre que a gente pensa o seguinte, se o paciente tem um objetivo, ele quer alcançar aquele objetivo. E é impressionante, quando o paciente tem um casamento, primeira coisa, as mulheradas todas querem emagrecer, bodas de 25 anos, você quer ficar maravilhoso. Então você tem um objetivo, qual é o objetivo? 6 meses vai ter 15 anos a minha filha. Daqui 6 meses minha filha vai casar. Daqui 6 meses eu vou casar. Não bota isso como uma... Isso! Por que você não bota como meta? Hoje eu comecei assim, a rever assim, como é que você quer estar daqui 10 anos? Pois é. Pergunta daqui 10 anos. Pô, vou estar com 40, vou estar com 46. Putz, e aí? Como é que eu quero estar? Vou estar com meus filhos? Eu já não sou mais um garoto, né? Assim, e eu tenho uma vida saudável, eu caminho, eu viajo, assim, e eu quero ter essa vida por muito tempo, né? Eu não quero colaborar para me ferrar. É claro que eu posso me ferrar por um AVC, um acidente. Ninguém está livre disso. Mas eu não vou contribuir para me ferrar. Isso. Eu não vou. O que você pode mudar, você muda. Claro. E a questão alimentar, talvez seja, e junto com o tabagismo e com a ingestão exagerada de bebida alcoólica, são os fatores externos principais determinantes de uma série de riscos de doenças.
Né? Então você atua nessa questão, trabalha na prevenção. Você trabalha também, dentro do teu consulta, você trabalha com a prevenção, por exemplo, da pessoa ir até você aparentemente bem, sem nada, para se manter bem? Muito, muito. Eu tenho muito jovem que me procura hoje já, tipo, jovem de 20, 25 anos. Sem nada. Você veio aqui para Vem, bem. Porque assim, ó, doutora, percebi que eu preciso me cuidar, ganhei um pezinho a mais aqui, não tô legal, quero perder esse peso. Ontem mesmo atendi um paciente de 23 anos. Que ganhou um pezinho, mudou de outro estado para cá e acabou tendo essa rotina de mudança. Até ela entrar numa rotina, ela teve esse ganho de peso aí, me procurou para fazer exame, estava tudo bem, tá com nutricionista, aprendendo a se alimentar direitinho também, voltando para atividade física. Porque então, assim, você ser mais jovem, às vezes esses crimes alimentares não repercutem tanto. Aí depois de um tempo começa a pagar, chega o boleto para você pagar. Esse boleto vem caro. Bem caro. Eu sempre falo assim, o pessoal chega, e olha, eu como de tudo no engorda. Eu falei, veja bem, seu metabolismo é agora. Depois dos 35, o negócio não começa a ficar mais difícil. Agora você tem a juventude a teu favor, daqui a pouco ela não vai estar mais a teu favor. Pois é, daqui a pouco vem as questões hormonais que vão comprometer, vai ganhar mais peso, fica mais sedentário. Isso. Né? Me diz aqui, a gente já chegando no nosso, acabando o nosso podcast, qual seria a mensagem final para quem está te vendo e está interessado na questão de ter uma vida mais saudável no quesito endocrinológico e nutricional? Aliás. O quesito tem uma avaliação anual, hormonal, básico, e siga todas as orientações voltadas para uma atividade física regular que você goste. Faça, gente, movimente-se. Não sei, escolha uma coisa legal. Se alimente bem. Durma bem, são os pilares. Durma bem. Botar em prática isso. Botar isso em prática. Alegria de viver, ter bons projetos. Cuidado com álcool e drogas. Que o projeto não seja só daqui a 6 meses a festa de 15 anos. E tenha um objetivo a longo prazo. De você se cuidar e entender que ser saudável é envelhecer bem e ter uma longevidade. Pois é, não adianta viver muito tempo e viver numa cama entrevado. O que você quer? Não tem condições. Nem quero. Não faz sentido algum. Então, eu acho que é isso. Seja saudável na medida que você pode e tenha uma vida equilibrada. Pois é, obrigado por você vir aqui no nosso podcast. Acabamos de conversar com a Lidiane, Aibara, né? Um nome. É árabe esse nome? Não. Vem de Ariadne, minha mãe que trocou o D com A, da mitologia grega. Tá. Então, Ariadne e o Aibara. Aibara é japonês. Jura? Meu padrasto me adotou e eu tenho o nome de Aibara. Tenho um irmão japonês. Eu achei que fosse nome árabe, sabia? Que santa ignorância. Mas de trás pra frente é Arábia. Tá. É verdade. Tem pessoal acho que é árabe, mas não é não. É isso aí. Gente, obrigado mais uma vez por vocês estiverem aqui até o final com a gente. Não deixe de compartilhar esse vídeo, né? Afinal de contas, teve um monte de informação interessante. E siga a doutora nas redes sociais dela. É isso aí. Informação de qualidade, sim, é capaz de promover, né, saúde e salvar vidas. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.